Você já teve paciente com travamento da TM? Você, como profissional, já se sentiu com dificuldade de abrir a boca? Como é essa sensação para você? E aí eu quero que desde já você já coloque aí nos comentários. Eu quero que desde já você já traga para mim a sua reflexão sobre isso. Você já teve isso? Você já teve paciente? Quais são as características que o seu paciente apresenta nesse sentido? Porque a partir dessa concepção, dessa ideia do estado atual, da caracterização do problema, é que você pode construir dentro de você o início da construção do raciocínio clínico, o início do modelamento do seu raciocínio clínico. E é para isso que eu estou aqui. Eu quero que você consiga construir de forma simples, consistente, o seu raciocínio clínico nessa nova série, relacionando com os músculos da TM, e eu vou trazer literalmente o segredo por debaixo dos panos dentro desse processo para você. E aí, foca e coloca aí para mim como é essa característica desses teus pacientes que chega com travamento, tá? E dentro desse processo, o que é que você precisa entender sobre o travamento da ATM? Caracteristicamente, o travamento da ATM é caracterizado por você tentar abrir a boca, o seu paciente tentar abrir a boca e não conseguir. E existem várias possibilidades disso. Diante de um raciocínio voltado para os músculos, existem duas formas de você buscar o entendimento. O travamento da ATM se caracteriza por você querer abrir a boca e não conseguir. Você querer abrir a boca e ter limitação. Mas também a gente tem o outro lado. Existem pessoas que abrem a boca e fica com uma tendência de travamento com ela aberta. Eu quero focar no modelo de travamento mais tradicional, no modelo de travamento onde a gente quer abrir a boca e não consegue. Baseando nisso e com foco na musculatura, eu quero que você esteja atento a dois pontos. Dentro do processo funcional da ATM, nós temos músculos de abertura e músculos de fechamento da boca. Diante desse processo, os músculos de abertura, eles vão estar facilitando o movimento da ATM. Ao pensar desta forma, teoricamente, esses músculos não teriam tanta relação diante do processo. Em contrapartida, nós temos os músculos de fechamento da boca. E esses músculos têm uma necessidade, uma ação, eles nasceram para isso, para fechar e manter diante do processo de mastigação, diante do processo da oclusão, manter a arcada inferior e superior em contato para realizar as suas ações. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos músculos específicos e que geram ajustes importantes. Por exemplo, nós temos no fechamento da boca o pterigoideu medial, o masseter e o temporal. E cada estrutura dessa tem uma função específica, tem um detalhe mais específico, tem uma característica funcional. E hoje eu quero me ater a um desses músculos, que vão conduzir você a um raciocínio de expert em ATM para que você possa eliminar a dor do seu paciente de forma mais rápida. E aí, o travamento, é preciso que você entenda esse travamento. É preciso que você esteja consciente que, do ponto de vista muscular, uma boca que não quer abrir é por retração dos músculos de fechamento da boca. É por comprometimento dos músculos do fechamento da boca. E aí, a gente quer trazer para você. E eu quero começar a trazer para você contextualizando literalmente com um paciente que eu recebi há 6 meses atrás, há 6 a 7 meses atrás no consultório. O nome desse paciente é Fernando Souto, tá? E o que foi que aconteceu com ele? Ele é advogado, 33 anos, e entrou próximo, ele trabalha com direito eleitoral, e no período das eleições ele ficava muito estressado, muito tenso, com muitos problemas. E ele chega para mim
com dificuldade de abrir a boca, travamento na abertura da boca. E esse travamento e dificuldade trazia um sintoma muito específico na região lateral da boca. E dentro do processo de entendimento do que está causando, ele vinha com essa dor, com muita queixa, caracteristicamente com trigger point na região do masseter. Randy, então o músculo que você quer falar é o masseter? Não. E é isso que é o detalhe, que o paciente chega com uma tensão enorme na região de masseter, o paciente chega com a região do massetérica, né? Bem rígida, comprometida, mas, de fato, o problema não está no masseter. Foi exatamente isso que aconteceu com o Fernando. E eu quero que, a partir dessa série de aulas, que você consiga entender como mudar a chave e entender caracteristicamente o porquê que isso acontece. Essa caracterização. E o Fernando, quando eu fiz as avaliações específicas, eu comecei a perceber que essa musculatura, esse masseter, ele estava tenso, mas ele não era o músculo que estava gerando o travamento. Ele era um músculo que estava compensatoriamente desequilibrando a estrutura corporal, e ao desequilibrar a estrutura corporal, o sistema estomatognático, estava levando ele também a sentir queixas. Mas a base do travamento, a limitação da biomecânica, da relação côndilo-disco, da relação disco-glenoide, não era o masseter que estava trazendo isso. Randy, mas o masseter que estava doendo? Estava. Mas a gente está falando sobre o travamento. E é sobre desenvolver esse travamento, essa característica que você precisa focar. Porque gerando função, gerando mobilidade, você começa a construir um retorno da liberdade funcional. E assim, conseguir eliminar a dor do seu paciente de ATM. E dentro dessa característica, o que foi necessário entender do Fernando? Foi literalmente entender que existem muito mais funções atreladas à abertura e fechamento da boca do que apenas o que está visível. E o primeiro ponto é você entender que existem, dentro do processo mastigatório de oclusão, músculos que fazem o fechamento, a fixação. E dentro dessa característica eu quero trazer para você exatamente isso aqui. Presta muito atenção, tá? Presta muito atenção dentro do processo, tá? Quando eu tenho um paciente, tá, que ele vai fazer uma oclusão, eu tenho que estar atento a um desses músculos, tá? E é isso, ó. Eu tenho aqui, caracteristicamente, o meu temporal. Este temporal tem temporal e tem a mandíbula. Essa caracterização entre o temporal e a mandíbula precisa de músculos. Um deles é esse, o masseter, que vem para essa região. Outro deles, dentro do fechamento, é o pterioideu medial. Porém, onde eu quero chegar é exatamente nessa estrutura. Nessa estrutura onde nós temos o temporal, o feixe do temporal, especificamente o temporal posterior, é a estrutura que você deve entender. Dentro de um processo, esse feixe, ele traz um vetor de força póstero superior que fixa, que trava, que coloca o côndilo da ATM em condição de bloqueio posterior, em condição de travamento posterior. E a partir dessa caracterização, desse entendimento, você vai perceber o porquê. O porquê avaliar o local da dor não vai te conduzir para o verdadeiro entendimento daquilo que o seu paciente precisa. Não vai te conduzir para
o tratamento de fato do seu paciente e avaliar além do local da dor dentro do paciente com travamento é importante para eliminar a dor do seu paciente de ATM. E o raciocínio clínico de um expert em ATM vem exatamente nisso. Vem exatamente para tentar gerar essa função. E o que é que você precisa entender? Quando você deseja avaliar um músculo e a função de uma estrutura, você tem que buscá-la na essência. E buscar na essência é entender se eu tenho um bloqueio de travamento na abertura da boca, eu tenho que entender quem está fazendo com que esse músculo possa não executar a função dele da melhor forma. Quem está fazendo com que esse músculo não realize a sua função. E dentro da caracterização muscular, pega aí essa sacada. Nós temos que o músculo ele é controlado por nervos, por sua origem e inserção e pela sua vascularização. 3 estruturas capazes de inibir, de comprometer a função íntegra do músculo. E dentro dessa caracterização, você precisa criar um foco de desenvolvimento do seu raciocínio clínico. E quando se fala em músculos mastigatórios, se fala em trigêmeo. E aí, falando em trigêmeo, nós temos o quinto par de nervo craniano. O quinto par de nervo craniano, que possui característica apenas motora no 5-3, que é o ramo mandibular do trigêmeo. O ramo 5-1 e 5-2 não existe caracterização motora. E a partir daí, os ramos nervosos que vêm por essa região e desce vão enviar ramificações para estes músculos. E é dentro deste conceito que você vai entender que, caracteristicamente, você vai ter acesso à funcionalidade melhor, você vai ter acesso a uma caracterização melhor quando você tem a porção trigeminal já funcionando. E a primeira coisa, para que você entenda essa questão trigeminal, é você entender os 4 núcleos do trigêmeo e como ele funciona. Nós temos o núcleo motor, nós temos o núcleo sensitivo principal, que trabalha na questão mais sensitiva, tá? Nós temos o núcleo cervical, espinhal, né? Onde trabalha na característica, no sintoma, na questão do controle da dor. E dentro desse processo, nós também temos o núcleo mesencefálico. E a partir daí, desses 4 núcleos, você vai entender que esse controle lá atrás, ele precisa receber uma informação para que esses músculos que trabalham no travamento, no fechamento da boca de forma permanente, seja combatido na sua excelência e para que você entenda se a musculatura está travando, ela está limitando a articulação. Se ela está limitando a articulação, ela tem que ser um músculo com uma característica estática, uma característica de fixação. E o músculo de movimento é o masseter, ele se sobrecarrega. E o músculo de estática é o temporal posterior. O temporal posterior, ele vem e clac, segura, trava, traz os movimentos, o movimento em fixação. Ele fixa lá atrás. E ao você passar a entender essa construção de que o músculo do travamento é diferente do músculo que realiza a maior função, você começa a mudar a chave. Você começa a transformar o seu raciocínio clínico como um expert em ATM, como aquele que não olha para o paciente apenas para executar um simples movimento, um simples tratamento, e sim com a construção lógica sobre aquilo que é necessário para, de fato, tratar na raiz, na causa do problema do seu paciente. E esse músculo que vai no travamento da ATM precisa ser bem abordado, precisa ser bem avaliado. E dentro dessas características, qual
a melhor forma de você avaliar desse tipo. Porque dentro de uma integração biomecânica e anatômica, você pode limitar os seus resultados. Diante desse processo, você tem que entender que a falta da integração da anatomia, da neurofisiologia, diante de um músculo tão importante como o temporal posterior, vai levar você à manutenção do quadro e cronificação das dores do paciente. E eu não quero que você erre nesse ponto. Eu não quero que você continue cometendo erros por falta de conhecimento daquilo que não te ensinam dentro do detalhe. E o que eu quero dentro desse processo é que você entenda. O músculo temporal posterior que está na estabilização. Como eu abordo esse músculo? Lembra, nós temos o feixe temporal, que eu estou colocando aqui. O feixe do temporal, que eu já desenhei aqui atrás. Esse feixe do temporal posterior, ele tem uma caracterização de antero-inferior para póstero-superior. Antero-inferior para póstero-superior, o que traciona para cima e para trás, diferente dos músculos porção média e anterior. Dentro dessa caracterização, você tem a sutura parieto-escamosa, a sutura de avaliação para que você precisa conduzir é exatamente a parieto-escamosa. A parieto-escamosa se relaciona com a fixação anatômica desse músculo e sua camada miofacial, e sua camada de estruturação, que vai ter continuidade, que vai ter fixação a nível parietal. E essa continuidade e essa integração é uma das partes que mais limitam os seus resultados e que você não avalia. Porque a região parieto-temporal, parieto-escamosa, ela tem zonas de aferências de sensibilidades trigeminais. E a partir daí, ela fixa, controla a função desses músculos. E verificar os bloqueios é importante dentro do processo. E aí eu quero que, nesse momento, você entenda, tá? Você que está aí, fala comigo aqui, ó. Você tem, caracteristicamente, pacientes que têm limitação da abertura da boca? Que têm dificuldade? Que tem um travamento nessa abertura da boca? Passa a entender se existe, dentro do processo avaliativo, um comprometimento, um trigger point na região de temporal posterior. E aí é muito fácil. Você precisa entender como fazer, como contextualizar isso. Eu quero que você, diante do processo, primeiro, aprenda a iniciar o trabalho, por onde começar com esse tipo de paciente. A primeira coisa é entendendo que existe literalmente uma dificuldade de abertura da boca, existe um travamento. Segundo, você vai seguir principalmente palpando a estrutura relacionada e entendendo que a musculatura de movimento é diferente da musculatura que trava. E dentro dessa perspectiva, se eu tenho um paciente que tem dor ao ficar de boca aberta, tem dor ao abrir a boca, você pode ter literalmente esse músculo trabalhando em excentricidade, sendo uma resistência. E esse é um dos músculos mais negligenciados e, pasmem, com pouco entendimento sobre ele, com pouco entendimento sobre a fisiologia dele. E eu quero que você, dentro do processo anatômico e de construção, que você comece também a sentir, tá? Comece a sentir. Eu tenho o pavilhão auditivo e a partir daqui eu tenho a entrada da fossa lateral aqui, essa fossa externa do temporal, nessa região. E eu vou com os meus dedos, os 3 dedos, entrar aqui, feixe anterior, médio e posterior, e eu vou, antero-posterior, eu vou palpando, sentindo a minha massa muscular. E quando eu sinto a massa muscular, talvez vocês não percebam, essa região anterior,
posterior, média, posterior. Literalmente, em mim, a região posterior, até você chegar na depressão, que é próxima ao astério, que é próxima à sutura occipitotemporal, você tem um trigger point mais tenso, você tem um comprometimento maior dessa região. E esse trigger point, essa sensação, essa sensibilidade é exatamente associada ao nosso queridíssimo temporal posterior. Quem aí sentiu essa região tensa, essa região também posterior mais tensa? Qual a área que você sentiu mais tensa? A porção mais anterior, média ou posterior? Fala aí para mim. Eu quero que você fale. Fala aí para mim. E dentro desse processo, se você caracteristicamente tem uma limitação na abertura, seus pacientes têm uma limitação da abertura, você vai começar a perceber que, ao focar nessa região posterior, você começa a construir uma liberdade maior nesse sentido. E existem testes específicos para isso, principalmente quando você vem em um processo. Ó, você verificou a limitação, você palpou, e você depois agora vai fazer um teste inibitório, vai fazer um teste de provocação. E é um dos testes, e os testes provocativos é como eu baseio a minha metodologia, e você precisa ter acesso a esse entendimento. E dentro dessa característica muscular de controle funcional da musculatura, você precisa entender isso. E aí, ó, como está a sensação anterior, médio e posterior? Você começa a sentir essa sensação do paciente. Qual é a exacerbação que existe do sintoma quando você palpa esses trigger points? Literalmente, quando eu palpo posterior, o paciente sente um pouco mais. E aí, presta muita atenção, que você precisa provocar isso, inibir um pouco essa sensação. E aí, eu vou passar aqui agora um teste para que você consiga inibir essa ativação e reavaliar o paciente. E como você vai contextualizar isso? Primeiro, você tem que entender o seguinte: dentro de uma engrenagem, vamos falar aqui de uma máquina, vamos falar aqui do motor do carro, né? O motor do carro, ele precisa do start-stop, da ignição, do fogo, de tocar lá, ó, na chave e fazer com que esse impulso chegue até o motor e essas engrenagens. Todo o bate-bate, o déficit funcional vai estar lá no motor. Mas para que eu possa corrigir esse motor de fato, eu tenho que entender se a informação está sendo conduzida para o meu paciente de forma correta. Eu tenho que entender se existe literalmente um start-stop lá na marcha do carro que você consiga levar. E fazer com que esse carro literalmente receba, esse motor receba, para poder colocar a quantidade de gasolina adequada, para poder as velas funcionarem e todo o sistema elétrico do carro. E onde eu quero chegar a isso é que tudo que a gente conhece hoje tem relação com o funcionamento corporal, com a biologia, com a fisiologia, e que se adapta, que traz do meio externo para o meio interno. E eu quero literalmente que você esteja atento a esse processo, tá? E aí, o músculo temporal posterior, como você pode ver aqui, ó, no desenho, ele é póstero-superior, ou seja, eu preciso pegar a minha região parieto-escamosa, parieto-occipital e tentar inibir. E o processo de inibição é você colocar o calcanhar da sua mão na região temporal e direcionar os dedos para trás em 45 graus na região posterior. E você vai, da mesma coisa, colocar do outro lado. Ao colocar do outro lado, você vai comprimir. Ao comprimir, você mantém essa compressão e abre e fecha a boca. Mantém a compressão e abre e fecha a boca do seu paciente. Ao abrir e fechar a boca do paciente, você mesmo também pode sentir, se você, diante do teste palpatório, você conseguiu entender. Diante do teste palpatório, se você conseguiu perceber tensão. Então, quando você apertou, mantém, e agora
abre e fecha a boca. Agora abre e fecha a boca. Percebe o quanto isso mudou? O quanto isso deu de característica mais funcional para você, para a tua funcionalidade. E é dentro desse processo que você precisa começar a entender o músculo que é causa do problema em relação ao problema, a dor. E esses 3 passos para você começar a entender, a buscar a causa e a controlar é exatamente o que vai determinar o jogo, né? Repetindo, e eu vou continuar no raciocínio clínico aqui até o final, tá? E aí, como melhorar esse paciente com o foco muscular? Ao construir o raciocínio clínico de um expert em ATM, o seu foco vai ser sempre para eliminar a dor do seu paciente de ATM. O seu foco vai ser exigido para que você consiga construir, de fato, a estratégia mais rápida e a estratégia mais eficiente. E dentro de uma estratégia mais rápida para eliminar a dor do seu paciente de ATM está em, primeiro, descobrir com testes efetivos quem está causando isso. Porque a partir do momento que você entende que, por exemplo, eu tenho uma fixação póstero-superior na parede escamosa, na parede occipital, eu tenho um déficit de origem. Eu tenho um déficit também de aferência, possivelmente. E aí, controlar essa região, fazer com que ela tenha maior e melhor liberdade, vai trazer literalmente para você uma caracterização melhor dessa função, dessa estrutura. E essa função do músculo você recupera tanto a inervação, como você vai recuperar também a inervação. E aí você já trabalha direto com a origem e a inserção e a inervação através desse teste que eu passei para você. E aí esse teste que eu passei para você já vai lhe dar clareza. E aí não existe forma melhor de se tratar um músculo se não for controlando aquele quem manda. E eu quero trazer bem claro para você qual é a melhor forma de se educar uma criança. Fala aí para mim. Quem tem filho, fala aí. Tem 2 formas. Ou é colocando a criança na escola e fazendo com que a escola eduque a criança, ou os pais diariamente em casa educando essa criança. Qual é a melhor forma? A criança ser educada pela escola ou a criança ser educada pelos pais? Coloca aí. Quem é escola, coloca escola nos comentários. Quem é pais, coloca pelos pais. Pelos pais e pela escola. Eu quero saber o nível de entendimento de vocês, porque a falta desse entendimento também pode estar limitando o seu resultado no consultório. O seu foco naquilo que realmente é a causa. O foco naquilo que é perturbador. O foco que naquilo está levando o seu paciente a um comprometimento real. Que quando você terceiriza a função de um sistema, outras estruturas começam a limitar. E aí a Patrícia coloca aí, pelos pais. Exatamente. A Cláudia coloca, pelos pais. E como eu quero recuperar essa criança terceirizando a culpa, colocando na escola? Então, o que nós fazemos diariamente, porque fomos ensinados errado, é terceirizar a culpa da disfunção da ATM. Terceirizar a culpa e colocar no masseter. É terceirizar a culpa e botar a culpa na oclusão. E não entender que existem bases. Bases que alimentam a raiz do problema do seu paciente. Bases que alimentam o travamento. E muitas vezes uma oclusão está deficiente por conta de um sistema com a base desorganizada. Randy, como assim? Não estou entendendo. Simples. Se eu tenho um temporal posterior que me fixa nessa região, que traz o côndilo lateral para cima e para trás, eu tenho literalmente uma ATM dentro de um complexo que é
unitário de um lado e unitário do outro, ou seja, eles estão em composição. Quando eu vou abrir a boca, esse movimenta bem, mas esse está travado com limitação de movimento. Eu começo a ter sobrecarga do lado oposto devido à fixação de um lado. E aí é que está o segredo. O travamento da ATM pode ser sintomático, mas também pode ser assintomático. O travamento da ATM pode limitar homolateralmente através do temporal posterior, mas gerar o sintoma do outro lado, gerar um lado de trabalho em sobrecarga do outro lado. E aí é que muda o jogo. Quem é elite da ATM, quem é expert em ATM, começa a entender, começa a sacar, começa a ter capacidade de diagnosticar de forma diferencial e trazer a separação do joio do trigo, do local do sintoma com a causa do sintoma. E entender que existe um sistema com duas articulações que são interdependentes. E se uma está fixada, ela pode ser sintomática? Pode. Ela pode ser limitada? Pode. Mas o outro lado vai trabalhar cada vez mais de forma compensativa para reequilibrar essa fixação. E aí, sintomas são ainda maiores em zonas de hipermobilidade, em zonas de compensação. E quando eu tenho uma fixação, onde eu tenho essa estrutura limitando ou por sua inervação, ou por sua fixação, sua origem limitada, eu vou ter um jogo biomecânico articular maior que vai gerar esforço do disco, que vai gerar maior movimento do côndilo, que vai gerar compensações. E aí esse desvio mandibular homolateral pode acontecer. Essa sobrecarga mandibular pode acontecer. E muitas vezes o sintoma vai levar você a tratar o outro lado, tá? O outro lado. E aí vem para a fixação muscular. Então, dentro do processo de travamento da ATM, existem várias causas, tá? Mas nessa série de aulas, de hoje até sexta, todos os dias, das 6 às 17 da manhã, eu vou focar na relação muscular, na construção do raciocínio clínico em contexto dos músculos. Por quê? Os músculos existem dentro de uma harmonia funcional e você muitas vezes está limitado no raciocínio em relação aos músculos e trata ele como causa quando ele pode ser consequência, ou negligencia ele como causa pensando que ele é consequência. E é essa clareza que eu quero que você tenha para que você consiga mais rápido eliminar a dor do seu paciente ATM. Para que você, com um raciocínio de expert em ATM, você consiga ter clareza, consiga ter uma capacidade de diagnóstico diferencial, tá? E dentro desse processo é exatamente do disfuncional onde ocorre o travamento. Mas o grande detalhe que a gente tem hoje é que os pacientes se encontram muito mais apertando o dente. O paciente se encontra muito mais hoje dentro de um processo, de um contexto somato-emocional, travando do que em relação de relaxamento, com abertura da boca. E aí é que está o detalhe. Que quando a gente pensa em ATM, a gente quer trazer um raciocínio de oclusão. E nada errado com isso. Eu entendo essa dificuldade que nós, como profissionais, temos, porque não aprendemos a pensar. Aprendemos a ter um raciocínio muito raso nesse processo. Mas esse raciocínio raso te leva a uma ideia rasa sobre a causa. E eu não quero que você cometa erros em relação a isso, porque eu já cometi isso. Na teoria, tudo é muito bonito,
Mas, na prática, o que você vê é um sistema trigeminal sobrecarregado pelo alto índice de estresse, pelo alto nível de ansiedade, e esse nível de estresse, pelo alto nível de ansiedade, pelo alto nível de sobrecarga, hoje que vivemos do século XXI, levar você a uma excitabilidade, uma simpaticotonia, uma sobrecarga muscular que vem associada com a vasoconstrição, diminuição da circulação, diminuição do nutriente e sobrecarga da estrutura. E, logicamente, se eu tenho uma sobrecarga trigeminal pelo alto nível de estresse, eu tenho uma sobrecarga literalmente associada à excitabilidade desse trigêmeo, que não vai fazer com que esse músculo atinja a sua performance. Eu não estou falando isso em relação a um dia. Eu estou querendo que você construa um raciocínio de expert para eliminar a dor do seu paciente. Eu estou falando que isso é algo que não acontece hoje para gerar sintoma hoje. Isso é algo que vem minando o funcionamento do seu paciente e levando literalmente a um comprometimento. E aí eu mesmo já fui levado por isso, por esse entendimento raso. Mas hoje eu não me dou o luxo de errar com meus pacientes, de limitar o desenvolvimento dele. Eu não sei você, eu já tive muito receio. Quem aí já teve receio de tratar um paciente com travamento da TEM? Coloca aí, eu tenho receio, eu já tive receio. Por que esse receio? Justamente porque dentro de você percebe que existe uma limitação. Você percebe que você não tem uma real certeza sobre a causa desse travamento. E quando você consegue construir um raciocínio clínico de expert em ATM para poder eliminar a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, você consegue trabalhar em cima da causa, com conhecimentos realmente que conseguem gerar resultado. E, dentro de uma característica de um passo a passo que eu trouxe aqui, o temporal posterior, ele é uma musculatura caracteristicamente estática na travação, no travamento da ATM. E essa ATM precisa de uma harmonia. Ela precisa de um contexto funcional, onde a massa maior de movimento, e tanto que tem mais volume, o masseter cresce com volume, é músculo de força, é músculo de movimento, é diferente. Mas os músculos de estabilização, veja os músculos de estabilização da coluna, os perivertebrais, os espinhais, que trabalham no ajuste fino, na propriocepção, na biomecânica, no equilíbrio do movimento fino da coluna. Quer ver quanto ele é capaz de lhe comprometer? É você ter um travamento da coluna e não conseguir mexer minimamente, que dói. Quem aí já viu o paciente assim, doutor, não consigo rodar o pescoço, não consigo mexer meus ombros, porque dói, trava. Você tem um déficit proprioceptivo interno. Você tem musculaturas finas não mandando essa informação. E a partir daí, você compromete o resto. Porque é a partir dessa aferência, dessa propriocepção, que manda para os músculos maiores. E eu quero que você entenda, construa o raciocínio clínico do expert em ATM para que você consiga lotar a sua agenda. Justamente pensando fora da caixa, trazendo uma percepção, principalmente avaliativa, com a construção de raciocínio clínico. E por isso a gente lançou essa série, porque a gente sabe o quanto os músculos estão aí confundindo o seu raciocínio clínico, confundindo a sua necessidade terapêutica, a sua forma de entender o paciente. E é extremamente determinante. Ou você começa a construir o raciocínio clínico para encontrar a causa, ou você vai continuar enxugando o gelo e sem eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Gente, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio da série Músculos da ATM, Segredos do Expert. E hoje a gente falou sobre
músculo para avaliar no travamento da ATM. Valeu, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, bom trabalho.